Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém? Noite de alegria, noite de celebração, uma noite muito especial, porque de fato nós celebramos o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Eu sempre fico contente, sempre, quando eu posso ver as crianças apresentar, as crianças cantando, fazendo alguma apresentação para a igreja. Isso alegra muito meu coração. Parabéns, viu? Vocês, Michele, que ensaiou, preparou as crianças para essa apresentação. Abre comigo sua Bíblia, por gentileza. Eu quero fazer uma breve meditação no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu vou ler aqui na NVI. Peço que você acompanhe. Lucas 2, versos 8 ao 14. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Amém. Essa é uma parte da narrativa que Lucas nos conta sobre o nascimento do Senhor Jesus. E essa narrativa, esse acontecimento, marca, esse nascimento do Senhor Jesus, marca um acontecimento histórico. Só que não é só isso. O nascimento do Senhor Jesus não é somente para nós cristãos um fato histórico. Mas é também não só para nós cristãos, mas bem como para toda a humanidade, um acontecimento único. E um acontecimento incomparável na história do mundo. Não é comum o próprio Deus descer, sair do seu trono de glória. Pensa nisso um pouco. Sair dos céus onde ele habita, inclusive onde ele enche os céus com a plenitude da sua presença, e vir habitar entre nós. E isso é um acontecimento único e incomparável na história do mundo. Quando chegou o momento, na semana passada nós vimos, a partir da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, Paulo chama essa revelação do próprio Deus, essa presença do próprio Deus em nós, e entre nós ele chama de a plenitude do tempo. E isso nos leva a pensar que quando de fato chegou o momento exato de revelar o seu Filho ao mundo, dando início ao seu propósito de redenção. Aliás, esse propósito de redenção, de libertação, já estava escrito, estabelecido por Deus antes da fundação do mundo.
Tem pessoas que quando lê as Escrituras e passa pelo texto de Gênesis capítulo 3, que registra ali o ato da queda, a rebeldia desse ser humano contra o Criador, acha que o ser humano pegou Deus desprevenido. Pelo contrário, irmãos, ninguém pega Deus desprevenido. Aliás, ele nunca está desprevenido. Pelo contrário, o seu plano de redenção, ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. E Deus então envia, isso que as crianças apresentaram e cantaram aqui para nós. Ele então envia o seu filho ao mundo. E quando Deus faz isso, ele faz de uma maneira totalmente inesperada do ponto de vista humano. Jesus não nasceu no palácio de Herodes. Jesus não nasceu entre os nobres daquela sociedade. Pelo contrário, principalmente aos olhos dos judeus, cujo script já estava configurado na mente e no coração deles. E esse script, essa imagem desenhada desse Messias enviado, era a imagem de um diplomata político, poderoso, influente. Mas Deus substitui esse script. Aliás, Deus quebra esse script. Ele muda totalmente. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, eu acho isso fascinante em Deus, é que ele quebra scripts, irmãos. E isso nos mostra que Deus nos ensina que Deus não cabe na nossa caixinha. Não é assim que funciona com ele. Pelo contrário, ele faz muito além daquilo que a nossa mente humana pode imaginar. Então Deus, no nascimento do seu filho, ele quebra o script. E a imagem desse diplomata político militar é substituída por um bebê. Pensou? Frágil, que só teve espaço numa simples manjedoura. Eu não vou entrar em alguns detalhes, mas o texto diz que o imperador, você vai lembrar desse relato, dessa narrativa nos evangelhos, que ele promove um recenseamento das pessoas, e a finalidade desse recenseamento, pode dar mais um enter, por favor, é que ele queria arrecadar mais tributos. Lembramos que os judeus, que a Palestina, naquele contexto, naquela época, ela estava sendo governada pelo Império Romano. Então, nada mais normal do que o próprio imperador romano, imbuído de autoridade, que então decretasse esse recenseamento entre o povo. E a finalidade era que as pessoas pagassem mais tributo e, consequentemente, enriquecesse mais o imperador e, consequentemente, enriquecesse mais o Império Romano e assim por diante. Mas o texto também diz que o anjo Gabriel, aquele que está sempre à presença de Deus, foi fazer uma visita a um pequeno vilarejo. Aos olhos daquela sociedade, inclusive um vilarejo insignificante, pequeno, mas o fato é que nesse momento da história, esse pequeno vilarejo na Galileia recebe a visita de um anjo. E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar que visitas de anjos, de seres celestiais, não era algo comum naquele tempo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós vemos que as aparições de anjos eram realizadas, aconteciam somente em ocasiões específicas. E aqui, nesse momento, ela acontece numa ocasião muito especial. Ele visita, então, esse vilarejo, e nesse vilarejo tinha uma moça, virgem, chamada Maria. E ela, então, recebe a visita do anjo com uma mensagem que mudaria radicalmente a história dela. Mais do que isso,
mudaria radicalmente a história do mundo. Olha a mensagem. A mensagem foi essa: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. As mulheres que estão aqui, pensa se fosse você no lugar de Maria. Qual seria a sua reação? E um outro texto fantástico, eu quero que você abra junto comigo, por gentileza, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Se trata de uma profecia messiânica. Nós conhecemos esse texto, e esse texto ele faz uma correlação perfeita com a mensagem que o anjo traz a Maria. Olha só, Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que impressionante. Uma profecia que foi dada por volta mais ou menos dos 700 anos antes do aparecimento, da revelação, da manifestação do Senhor Jesus entre nós. É fantástico, irmãos, descobrir na narrativa bíblica que o próprio Deus, eu fico meditando nisso, em vários momentos de estudo bíblico, fico meditando e pensando que é fantástico descobrir que o próprio Deus decidiu entrar na história. É fascinante, por exemplo, descobrir, olhando mais profundamente para as Escrituras, que eu e você estamos nessa história. É fascinante descobrir, irmãos, que essa história, ela está em curso. Ela ainda não terminou. E exatamente por estar em curso, exatamente por Deus ter decidido, o próprio Deus entrar na história, isso nos coloca diante de uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade, com certeza, é responder a esse favor de Deus, concedido aos homens ao enviar o seu próprio Filho. Essa redenção se estende a todos os homens, em todos os lugares do mundo. E a decisão pessoal necessária e indispensável para isso é crer em Jesus Cristo. É interessante pensar nisso, porque quando nós lembramos e anunciamos o nascimento do Salvador, nós nos lembramos que a manifestação de Cristo, ela envolve toda a humanidade. Só que as Escrituras, irmãos, quer ver? Abre esse texto comigo. João, Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 16 ao 18. Só que as Escrituras nos mostram que ao mesmo tempo, João 3, 16 ao 18, ao mesmo tempo que Deus então confere esse favor aos homens em todos os lugares do mundo, Deus também espera desses homens um posicionamento.
uma resposta. Logo, nós, pelas Escrituras, aprendemos que a salvação de Cristo, ela é estendida a todos, mas precisa de um posicionamento pessoal de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano em qualquer parte do mundo. Olha a conversa de Jesus com Nicodemos. Verso 17, 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Presta atenção no 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que a Bíblia está nos apresentando, o que o próprio Senhor Jesus nos está nos apresentando nesse diálogo, aliás, com Nicodemos, um religioso da alta elite daquela época, é que é necessário crer em Jesus para acessar a salvação, porque a salvação está nele, a salvação é ele, a salvação é Cristo. Mas, irmãos, nós precisamos desse posicionamento, cada um de nós. Você que está aqui, que crê em Jesus, certamente um dia ouviu esse apelo do Evangelho e precisou então se posicionar. E a posição do homem, na direção desse favor conferido a nós, é crer em Jesus, o seu Filho unigênito, que foi enviado ao mundo para nos salvar. Amém? Glória a Deus por isso. Portanto, não se esqueça, quando apresentar as boas novas em Cristo para alguém, não se esqueça que o Evangelho também ele faz exigências aos homens. E uma delas é crer em Jesus Cristo. Nesse registro aqui sobre o nascimento de Jesus, Lucas inclui, irmãos, alguns detalhes importantes. Mas nessa ocasião, para aproveitar mais o tempo, eu quero me concentrar no anúncio do anjo aos pastores, que estavam no campo naquela noite. E os pastores eram uma classe de pessoas pobres e humildes. Inclusive, muitos deles eram vistos com maus olhos, rejeitados pela sociedade da época. E um dos principais fatores, aspectos, é que eles, por causa da sua função, não conseguiam atender às exigências da lei, como uma delas, por exemplo, a purificação e a participação nos atos litúrgicos no templo. Mas o fato é que naquela noite eles tiveram uma surpresa. E eu fico tentando, quando eu olho, eu mergulho nessa narrativa, eu fico pensando na surpresa que esses pastores tiveram. Acostumados com a sua vida corriqueira, acostumados com a sua tarefa diária, acostumados com a sua rotina, ora tranquila, ora não, porque precisava proteger o rebanho dos animais ferozes. Mas naquela noite eles tiveram uma surpresa. O anjo, então, como nós lemos, aparece, anuncia essa mensagem que traria alegria, que resultaria em alegria para todo o povo. E esse povo, irmãos, aguardava com grande expectativa a manifestação do Salvador. E quando eu estava pensando nisso, nesse ponto dessa grande expectativa, um dos textos que saltou aos meus olhos, eu quero ler com vocês também, está lá em Lucas 2, você que está aberto em Lucas, se não tiver, volta lá, por favor. Lucas 2, 29 ao 32. Porque eu fiquei pensando e lembrando que essa expectativa, ela é muito bem evidenciada na experiência desse homem, que está aí no texto. Ó. Lucas 2, 29 ao 32. O texto descreve ele como sendo um homem justo e piedoso.
Ele vivia em Jerusalém, esse homem chamava-se Simeão. E esse homem, irmãos, aguardava com grande expectativa a manifestação do Salvador. E Simeão, ele foi privilegiado. Olha só lá o texto, porque ele pegou Jesus nos braços. Ele teve contato com o próprio Salvador. Dá para imaginar isso, irmãos? E depois de tomar Jesus nos braços, olha só, ele dirige uma linda oração de louvor a Deus. É essa oração que eu quero ler para vocês. Lucas 2, 29 ao 32. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Que coisa linda, hein? Tenta imaginar a cena dessa narrativa por alguns instantes. Simeão, provavelmente por ser um homem piedoso, temente a Deus, estava habituado a estar no templo. E no templo, irmãos, eles oravam, no templo eles cantavam os salmos, no templo eles liam o livro dos profetas. Mas naquele dia especial, Simeão foi impulsionado, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo a estar no templo, naquele exato momento. E naquele momento, ele então toma o Salvador nos braços, dirige uma oração linda de louvor, em reconhecimento, porque de fato, a promessa de Deus para o povo de Israel, e não só para o povo de Israel, olha lá o texto, para todos os povos, incluindo os gentios que somos nós. A promessa de Deus havia se cumprido. E ele inclui um fato interessante na sua oração. Ele diz: o Senhor agora pode me despedir em paz. Em outras palavras, eu posso morrer agora, hoje, nesse exato momento, porque afinal os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia, glória a Deus, que coisa linda. E então o anjo, o anúncio angelical, como nós vimos, ressoou com muita clareza. Eu disse que eu queria me concentrar em alguns aspectos desse anúncio. E essa mensagem que ele anuncia, irmãos, é a mensagem que todos precisavam ouvir. Verso 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Interessante porque o próprio nome de Jesus incorpora a sua missão. Porque Jesus significa Deus o Salvador, ou Deus é salvação. E quando eu estava pensando nisso, estou pulando algumas partes, passando rapidamente alguns pontos principais. Eu me lembrei de outro texto, irmãos, nos evangelhos, Lucas capítulo 4. Passa mais um pouquinho para frente. Em Lucas 4, dos versos 14 ao 19, está registrado o primeiro discurso público de Jesus. Onde ele estava? Ele estava na sinagoga, na cidade de Nazaré. Olha só, Lucas 4, 14 ao 19. E nas sinagogas, irmãos, vocês vão se lembrar disso, havia um assistente em cada sinagoga. E esses assistentes normalmente eram responsáveis por guardar os rolos que eram lidos
durante as cerimônias na sinagoga. E nesse dia que Jesus está na sinagoga em Nazaré, o auxiliar lhe entrega um rolo. E esse rolo, olha que coisa fantástica, era o rolo do profeta Isaías. Versículo 16, dá uma olhada. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Isaías capítulo 58, verso 6. E Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, ou seja, o ano do favor do Senhor. Verso 20, então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia, glória a Deus. Jesus veio, irmãos, para pregar as boas novas aos pobres. E nós precisamos lembrar que pobre, no contexto do Antigo Testamento, não eram só pessoas pobres de recursos materiais, mas pobres eram pessoas piedosas. Pobres eram pessoas cujo coração, cuja esperança estão em Deus. Nos evangelhos, Jesus diz no Sermão do Monte: olha, eu vim para os pobres de espírito. Ou seja, aqueles que de fato querem a minha presença, aqueles que de fato esperam a minha presença, eu vim para esses. Esses são as pessoas pobres. Jesus veio, irmãos, para libertar os presos e os oprimidos. Mas isso não se trata de libertar presos de cadeias físicas, mas libertar os presos e oprimidos do jugo espiritual do pecado e de Satanás. Jesus veio para nos fazer verdadeiramente livres. E antes de entrar na conclusão, para encerrar, eu queria deixar registrado uma declaração do próprio Senhor Jesus, João 8,36, que expressa essa realidade, que atesta essa realidade. Olha lá, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Uma pena, irmãos, não dá para entrar no contexto por causa do tempo. Mas esse contexto e esse texto, onde Jesus faz a declaração que ele veio para nos libertar. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. É um contexto lindo. Primeiro, porque narra uma mulher pega em adultério sendo exposta diante dos religiosos. Jesus não a condena, pelo contrário, ele perdoa ela e diz que ela abandonasse a vida de pecado. E segundo, que fica marcado no contexto, é a incredulidade e hostilidade dos judeus que queriam matá-lo, que se declaravam filhos de Abraão. E Jesus aqui diz então: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E eu quero concluir, irmãos, abordando um aspecto do nascimento de Jesus, que foi anunciado pelo anjo.
e que aponta para uma necessidade urgente da humanidade e que aponta para uma necessidade urgente da igreja. Sabe o que é? É a salvação. Não dá tempo de entrar nos detalhes também, irmãos. Mas nós precisamos, como igreja, ter uma compreensão correta do que é salvação. Porque normalmente na tradição evangélica brasileira, salvação é aquilo assim: eu recebo uma apólice contra o fogo do inferno, eu recebo um passaporte para o céu, porque eu creio em Jesus Cristo e tudo na minha vida está resolvido. O resto que se exploda e o resto do mundo que se exploda. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vamos aprender que a salvação que os evangelhos anunciam, presta atenção nisso. Sei que vocês são tão distraídos aí com a bebezinha, mas presta atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo. A salvação abrange todos os aspectos da vida humana. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que não envolve a salvação da minha alma? Sim, envolve. Mas a salvação, irmãos, ela é muito mais do que isso. A salvação, primeiro, ela nos coloca, ela restaura novamente a nossa relação com Deus. E a partir dessa restauração do relacionamento com Deus, a nossa vida, em todos os seus aspectos, começa a ser transformada por Deus. Moldada, é uma transformação de caráter. Entende, irmãos? É uma transformação de vida. É uma transformação que nos conecta novamente com Deus, mas que nos conecta em relação ao outro. É uma salvação que nos dá uma nova lente e nós passamos a enxergar o mundo, as pessoas, sejam elas quem forem, e quais as realidades elas vivem, de uma nova perspectiva. Deus troca a nossa lente. E nós passamos a viver uma vida diferente e a olhar para as pessoas a partir de uma nova perspectiva. Nós passamos, irmãos, a reinterpretar a vida, o significado da vida, das nossas relações humanas de uma outra maneira. Nós passamos, por exemplo, a nos importar mais com os outros. E muitos outros pontos que a gente precisa abordar quando o assunto é salvação. Certamente, irmãos, e eu estou caminhando para o final, existem muitas necessidades nesse mundo. É ou não é? É só você olhar ao seu redor. É só eu olhar ao meu redor, ao contexto que eu estou inserido no meu dia a dia, a começar com a minha própria vida, a começar com a minha própria família, com aqueles que estão se relacionando ao seu entorno do dia a dia. Há muitas necessidades nesse mundo, irmãos. A humanidade continua sendo assombrada por diversos males que tornam essa humanidade cativa de si mesma. Que torna os homens cativos das injustiças e das tiranias desencadeadas pelo próprio homem. Certamente ainda há muita fome, pobreza material, e nós como igreja precisamos ter um olhar atento para isso. Sim, irmãos, mas ainda há muita fome espiritual, ainda há muita fome de salvação. Ainda, irmãos, preste atenção nisso, há muitas pessoas lá fora. E não se espante com o que eu vou dizer, pessoas dentro da igreja ainda procurando um significado para a vida.
E uma das coisas, eu vou compartilhar, eu não ia fazer isso, mas o Espírito Santo está me impelindo, eu vou fazer, em obediência a Ele. Uma coisa que impactou meu coração nessa tarde, enquanto eu orava, meditava, preparava, construía o sermão, eu separei um tempo para orar, como eu sempre faço. Quando eu dobrei os meus joelhos para orar e comecei a buscar a presença de Deus, o Espírito Santo falou uma coisa para mim que impactou meu coração. Ele disse: Fábio, a minha igreja precisa de salvação. Irmãos, aquilo me impactou. E num primeiro momento, eu precisei avaliar minha própria vida. Será que eu sou um filho perdido dentro da própria casa? Será que eu sou um daqueles discípulos do caminho de Emaús, caminham ao lado de Jesus sem perceber que era Ele? Será que eu sou um discípulo disfarçado de discípulo? Quando nós começamos a ter uma dimensão correta do que a Bíblia ensina sobre salvação, de fato, irmãos, nós caímos em si. E percebemos que a salvação, sim, que nós precisamos anunciar em Cristo lá fora, ela precisa começar aqui dentro. A partir de mim, a partir de cada um de nós precisamos de salvação. Nós precisamos dessa vida reordenada com a palavra de Deus. Nós precisamos dessa vida vivida a partir de uma nova perspectiva. A partir daquilo que Deus está construindo em mim. A partir daquilo que Ele está construindo na sua vida. Certamente, irmãos, ainda há muitas doenças físicas afetando os seres humanos. É ou não é? Nós choramos, nós nos entristecemos quando nós vemos um amigo, um parente, um vizinho, um ente querido doente, afetado por uma doença grave, crônica. Certamente isso mexe com as nossas emoções, irmãos. Mas o pecado continua sendo uma doença moral crônica, que está, sabe aonde? No interior do homem. E essa doença, nenhum ser humano, nenhuma sociedade, nenhuma estrutura política, nenhuma estrutura humana pode curar. Sabe quem é a cura? Jesus Cristo é a cura. Eu creio, irmãos, na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus que eu estou anunciando para vocês nessa noite. Eu creio. Jesus é a cura. E esse aspecto, eu vou encerrar com isso, ele também lança luz, primeiramente, a missão de Deus no mundo. Lucas 19:10, na conversa, no encontro de Jesus com Zaqueu, você vai lembrar desse texto. Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E se essa é a missão de Deus, irmãos, primeiramente de Deus, consequentemente, também é a missão da igreja. Essa foi, inclusive, foi a ordem do Jesus ressurreto para os seus discípulos. Lá em Marcos 16, 15 e 16, Jesus disse: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E eu fecho dizendo que Deus deseja salvar todos os homens em todos os lugares do mundo. Amém? Você crê nisso? E qual é o papel da igreja, irmãos, nisso? Qual é a tarefa da igreja nisso? É anunciar as boas novas em Cristo.
que verdadeiramente a mensagem do Natal ocupe o lugar central nas nossas mesas de confraternização, nas nossas conversas familiares, nos gestos de solidariedade e principalmente nos nossos corações. Mensagem essa transformada num estilo de vida. Como eu quero isso, irmãos. Como eu preciso disso. Mensagem transformada num estilo de vida que apresenta o Salvador para aqueles que estão ao nosso redor. Feche os seus olhos por um instante. Daqui a pouco a gente vai terminar, irmãos, o nosso culto. Você, assim como eu, voltaremos para casa. Amanhã voltaremos os nossos afazeres, as nossas atividades diárias. No dia 24, à noite, certamente nós estaremos na mesa, junto com a nossa família, familiares. E eu fico pensando, qual a mensagem que isso transmite para você? Qual é a mensagem que a Bíblia deixa para nós? E mais do que isso, qual é a mensagem que de fato tem transformado a nossa vida, a ponto delas reconhecerem o Salvador em nós? Qual é o anúncio que nós carregamos, irmãos, para a mesa de confraternização? Qual é o anúncio, a mensagem que nós carregamos e anunciamos na roda de conversas? Eu gostaria que você pensasse por um instante nisso. E gostaria de orar junto com vocês nesse momento. E a minha oração, irmãos, ela tem algumas ênfases. Primeiro é uma oração de gratidão por Deus ter enviado seu Filho, o Salvador do mundo. Como o tema da mensagem nos anuncia, o Salvador está entre nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nós orarmos como igreja. Para vivenciarmos de fato essa salvação em Cristo. E o terceiro ponto é que nós sejamos fiéis à ordem do Jesus ressurreto, de pregar o Evangelho, de falar, de anunciar, de compartilhar as boas novas em Cristo, onde nós estivermos. Ore junto comigo por isso. Pai, obrigado por sua presença bendita aqui, por sua palavra viva e eterna que ecoou nos nossos corações. E a mensagem que ecoou aos nossos corações é uma mensagem de esperança. Uma mensagem de paz num mundo de turbulências, de guerras, de sofrimento, de morte. É uma mensagem de paz e reconciliação num mundo dividido, Senhor. É uma mensagem de paz e de reconciliação que nós vivenciamos e que precisamos externar, que precisamos compartilhar com os outros. É uma mensagem, Senhor, que precisa me salvar, que precisa nos salvar e salvar aqueles que ouvem essa mensagem por meio da sua igreja.
Obrigado, Pai. A nossa gratidão por seu imenso amor ao enviar o seu Filho unigênito ao mundo. Nós também oramos para que de fato essa salvação precisa, ainda tem muitos pontos que eu não mencionei, que eu não trabalhei aqui, que precisam ser trabalhados por nós, mas que essa salvação atinja a nossa vida. Que essa salvação, Senhor, nos molde, nos transforme o nosso coração, o nosso caráter, nos fazendo viver e enxergar o mundo e as pessoas com uma nova lente, uma nova perspectiva. Nos ensine a enxergar e a viver nesse mundo, reinterpretar as situações e o mundo com a ótica de Cristo. E também, Senhor, que sejamos fiéis na proclamação das boas novas da salvação em Cristo Jesus, onde estivermos. Com gratidão eu oro nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, as pessoas que vão nos acompanhar depois pelo canal do YouTube, Deus abençoe sua vida. Compartilhe a mensagem e que nesse Natal você e a sua família sejam visitados pela presença do Salvador.